Eu passei 15 dias tentando amarrar um site, configurar um Pix e conectar a tag do Google. 15 dias! E eu me senti completamente estúpida por levar tanto tempo para fazer algo que eu via essas pessoas mais novas fazendo em questão de minutos. E eu disse assim para mim, Aline, como é que pode? E meu esposo falou assim, você não é incapaz, a Helena não tá dormindo direito, ela tá chorando pra tudo que é lado, e isso afeta qualquer raciocínio. Aquilo mudou tudo pra mim, porque eu comecei a perceber que eu tava confundindo cansaço com incapacidade, e são coisas completamente distintas. E hoje eu quero falar sobre isso. Os 6 bloqueios que impedem uma mãe de ganhar dinheiro sem ela perceber. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Aline, eu sou empreendedora, sou mãe da Helena e sou fundadora aqui do canal. E não, esse não é um vídeo sobre motivação, não é sobre acredite em você, você é capaz de tudo, não. É sobre o que realmente trava uma mãe que quer ganhar dinheiro, que quer empreender, construir algo seu e não consegue entender o que está saindo do lugar. Porque muitas vezes não é falta de vontade, gente, e também não é falta de ideia, porque ideia a gente tem um monte. Eu diria também que não é nem falta de preguiça. Às vezes o que trava a gente é a falta de uma realidade que ninguém considerou, sabe? É um conjunto de bloqueios que ninguém nomeia, porque empreendedorismo que aparece na internet não foi pensado para a realidade de uma mãe com criança pequena dentro de casa, às vezes sem rede de apoio, com carga mental e emocional lá no talo e horas a menos do que muita gente. E hoje eu quero falar com honestidade sobre isso. O primeiro, bloqueio emocional. E provavelmente você pensa assim como eu, né? Quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, eu me deparei com o conceito de bloqueio emocional. A minha reação inicial foi, isso é balela. Eu achava que era coisa de conteúdo raso, de pessoas que queriam uma desculpa para não agir. Mas com o tempo, estudando mais, indo mais a fundo, eu entendi algo que não tem como ignorar. Muita coisa que trava a gente hoje foi plantada lá atrás na nossa infância. E aí eu fiquei pensando em ambientes que ensinaram que dinheiro era um lugar difícil, que mulher não tinha que ter lugar no mercado de trabalho, que aparecer era arrogância, que pedir era fraqueza. Não estou dizendo que a culpa é dos seus pais, nem dos meus, não é isso. Eu estou dizendo que existe um sistema de crenças que a gente carrega que tem origem. E quando a gente não consegue vender, não consegue cobrar, nem se posicionar, não consegue aparecer online, talvez não seja falta de habilidade, seja a crença antiga que aprendeu a dizer, isso não é para mim. E a gente precisa começar a tentar procurar, como foi que aconteceu comigo, de onde está vindo esse bloqueio. E um dos lugares onde esse bloqueio aparece com mais força, especialmente para nós mulheres, é na vergonha. E aí já vem o erro 2 que eu cometi. Vergonha de construir algo. Deixa eu te contar uma coisa que eu nunca falei com tanto detalhe. Quando eu comecei a construir a minha presença no site digital, estava criando um site, montando um perfil, estruturando uma ideia e eu sentia muita vergonha. Vergonha de falar para alguém que eu estava trabalhando online, vergonha de dizer que eu estava criando conteúdo, vergonha de expor uma ideia que ainda estava engatinhando. E no meio disso tudo, vinha um pensamento que eu tenho certeza que muita mãe aqui já sentiu. Quem sou eu para oferecer isso? Eu não sou ninguém na fila do pão para falar sobre maternidade. E não é, sabe... Fica assim pensando, como isso é cruel. A vergonha, ela chega quieta ali, quando você tá com vergonha. Ela faz você não abrir o notebook, faz você adiar um post, faz você dizer, depois eu faço, e nisso vai passando 3, 4 semanas. A Brené Brown fala muito sobre vergonha. E uma coisa que ela disse que ficou muito comigo, que a vergonha sobrevive em silêncio e segredo. Quando a gente nomeia o que sente, ela perde força. Olha que interessante. Isso me marcou muito. Aliás, leiam Coragem de Ser Imperfeita. Então, eu vou te dizer o que eu diria para mim mesma lá atrás. Não deixe a vergonha fechar as portas de você tentar abrir, sabe? Porque às vezes as pessoas vão julgar de qualquer forma, sabe? Às vezes as pessoas nem acreditam na gente. Às vezes o suporte não vem. Às vezes você tem que se descobrir, sim, sozinha. Mas isso não significa que o que você está tentando construir não é para você. Então, eu comecei a pensar assim, mesmo depois de superar a vergonha, de falar,
chegava outra barreira, a câmera. Então, o medo de aparecer trava mais do que a falta de ideia. Eu gravei muito conteúdo que nunca foi pro ar, muito mesmo, porque quando eu assisti o vídeo, eu voltava e pensava, nossa, olha a olheira, gente, eu falei isso aqui errado, gente, minha pronúncia não tá legal, a minha voz não ficou legal, as palavras não foram o suficiente. Eu deletava, deixava em outra pasta e nunca mais abria. E esse medo de aparecer tem um nome na psicologia, que é a chamada síndrome da impostora. A sensação de que quando as pessoas te virem de verdade, vão perceber que você não é o suficiente. Para a mãe empreendedora, isso se multiplica demais, porque você já carrega o julgamento da maternidade. Você está presente o suficiente? E agora soma o julgamento do mercado. Você é boa o suficiente? São duas vozes ao mesmo tempo. Mas sabe o que mudou para mim? Quando eu parei de olhar para a câmera como um julgamento e comecei a olhar para ela como uma ponte, sabe? Ai, Aline, mas como assim? Porque talvez tivesse do outro lado do Brasil uma outra mãe passando pela mesma coisa, cansada, com olheira, sem saber direito as palavras certas, igualzinha a mim. E talvez eu pensei assim, talvez o que ela precisasse não fosse de uma apresentadora perfeita, fosse de uma mulher real do outro lado dizendo, eu também estou aqui, eu também estou tentando. E se você está travada nesse momento, eu vou te dar um conselho que funcionou muito para mim. Começa gravando para você, não precisa postar. Pode deixar no privado do YouTube, pode nunca mostrar para ninguém, mas grava. Grava, você assiste, você se vê, e conforme você vai ali pegando o jeito, a coragem, a fluência crescem com a prática, não com a perfeição. Mas tem um bloqueio que eu precisava falar porque vai gerar muito reconhecimento, porque talvez é o mais silencioso de todos. Às vezes não é incapacidade, tá? Às vezes é exaustão. Lembra dos 15 dias que eu mencionei na abertura? Eu estava tentando conectar lá o site com o Pixel, a tag do Google, enfim. 3 coisas que separadas precisam estar juntas e no meu cérebro aquilo não funcionava. Sabe, pareciam impossíveis. E eu fui sentindo um pensamento cada vez mais pesado crescendo dentro de mim. Eu não sou capaz disso. Talvez empreendedorismo digital não seja para mim. Talvez eu não tenha o raciocínio suficiente para fazer aquilo. Foi aí que eu estava parada na frente do computador falando, eu não consigo. E meu esposo olhou para mim e falou assim, você é uma mulher sem dormir direito, com uma criança chorando porque está com um ataque de gripe, você não está conseguindo descansar. Qualquer coisa afeta, Aline. Começa a pensar bem. Não é uma questão de que você não é capaz, é questão que você está com uma sobrecarga aí. E isso foi uma virada de chave, porque eu entendi que cansaço e incapacidade são coisas completamente distintas e que confundir as duas pode fazer você desistir de algo completamente possível para você. Pensa assim, você tentaria rodar 10 aplicativos pesados com um celular com 1% de bateria? Não vai rodar, mas o problema não é o celular, é a bateria. Porque se ele está com a bateria lá no 100, você abre as 30 abas e elas rodam do mesmo jeito. Mãe sem dormir, com criança doente, sem rede de apoio, com carga mental e ainda tentando aprender tecnologia, não é falta de capacidade, é bateria zerada. E parte disso acontece porque a maioria das mães está tentando empreender dentro de um modelo que não foi desenhado para elas. E aí vem o 5º bloqueio. O modelo do empreendedorismo da internet não foi feito para a realidade de uma mãe. Eu precisava falar de uma coisa que me incomodou muito quando eu comecei, tá? As promessas de empreendedorismo digital funcionam para algumas pessoas, mas quando você é mãe, especificamente uma mãe como eu, que é sem rede de apoio, o jogo muda completamente. O conteúdo de empreendedorismo que aparece na internet foi pensado para quem tem blocos de tempos disponíveis, para quem não tem interrupção a cada 10 minutos, para quem tem energia para executar, para planejar, para aprender, para quem, quando adoece uma criança, tem tempo de se recuperar ali e volta a funcionar. Mas a mãe não tem isso, gente. A mãe está tentando construir um negócio enquanto gerencia sono, alimentação, emoção, escola, criança, casa, casamento e ainda tem que estar emocionalmente bem e disponível para todo mundo. A gente não tem isso, é outro jogo. Você está tentando construir um negócio enquanto constrói a saúde emocional de uma criança. E aí eu começo a pensar que o que me ajudou, às vezes,
foi criar um ambiente para sobreviver. Se o ambiente não sustenta o hábito, a força de vontade não resolve nada. Então eu entendi o seguinte, que eu precisava criar uma rotina possível dentro da minha realidade. Não a rotina que eu via nos vídeos e que os gurus da internet falavam. Não, nada disso. Uma rotina que cabia na minha casa, com o meu marido, com a minha filha, com o tempo ali. Eu agarrava minhas 4 horas por dia, era aquilo que eu tinha. Passou disso, não vai funcionar. Entende uma coisa, rotina possível não é prisão, ela é chão. Você precisa de uma rotina. E mãe precisa de chão para conseguir construir qualquer coisa antes mesmo de você começar a pensar. Cria uma rotina. Veja como muitas mães fazem hoje. E outra coisa, o excesso de informação e de cursos sem direção também é um bloqueio, viu? Eu comprei cursos que não me ajudaram em absolutamente nada, vou ser bem direta para você. Não porque os conteúdos eram ruins necessariamente, mas porque eu comprei sem direção, sem falar para quem eu queria falar, sem conseguir alinhar o que eu queria fazer, sem ter um norte, sem ter um parâmetro, sem saber qual que era a minha linguagem, meu nicho, sem ver o que fazia ou não fazia sentido para mim. Comprei cursos esperando que alguém me desse essa resposta que só eu podia encontrar. É como você entrar num supermercado enorme, com fome, sem lista, sem saber o que você quer comer. Você vai andando pelos corredores, vendo tudo, sentindo que tem muita opção, sem sair e conseguir de nada ali, não decidir. Às vezes você sai com fome, então não adianta. Você precisa ter um norte. Excesso de informação, sem direção, não é conhecimento, é neblina, vai te dar mais problema. O problema não é a estrada, o problema é a neblina. E aí que entra, você precisa saber para onde você está indo. Então o que eu recomendaria para você no começo, antes de fazer qualquer curso, primeiro, vai consumindo conteúdo gratuito do YouTube, tem muita coisa gratuita aqui. O Sebrae, que também é muito legal, tem muito curso gratuito. O ChatGPT vai te ajudar a organizar as suas ideias, a falar com que pessoa você quer falar, o que você quer fazer. Ele não vai decidir por você, mas ele tira o barulho de dentro da cabeça e coloca no papel. Monta um plano de ação simples, compra um caderninho aí de R$ 6,99 e monta um plano de ação. Eu cheguei a ganhar dinheiro como afiliado, eu lembro disso. E eu gostei de ver aquele dinheiro chegando até em dólar, né? Mas com o tempo eu percebi que não era aquilo que eu queria para mim, porque aquilo não fazia muito sentido. Eu estava vendendo algo sem conexão com o que eu acreditava, sem propósito. E sem a sensação de que eu estava ajudando alguém de verdade. E fora que você tem que botar muita grana no negócio. Então eu parei. E eu comecei a pensar, o que faz sentido para mim? O que eu quero fazer? E a resposta foi, mães que também querem se reencontrar, se reconstruir, não desaparecer dentro da maternidade. E foi daí que nasceu o Mãe CEO. Não como um plano perfeito, mas de uma pergunta honesta mesmo. O que eu quero fazer? E aí eu comecei a pensar. E tem uma coisa que eu preciso mencionar, porque mudou completamente o jogo para mim e talvez mude completamente o jogo para você. A IA, gente. Não como modinha, não como promessa de dinheiro fácil, como ferramenta real de quem tem pouco tempo, energia limitada e ainda precisa organizar e criar e casa e família e tudo. A IA se tornou para mim uma espécie de assistente silenciosa. É o mais barato ali, eu pago 100 conto por mês e me ajuda em tudo. Não tem um dia que eu não entro no GPT. Sabe? Aquela ajuda de tirar o barulho da cabeça, de colocar na forma ali do papel, que me ajuda a criar uma rotina, que me ajuda a organizar o trabalho, a escrever quando o cérebro ainda está meio cansado demais para criar algo do zero, me ajuda a estruturar uma ideia. Fora que ela também me dá muita velocidade. E para uma mãe, velocidade é essencial, porque as janelas de tempo que a gente tem são muito pequenas. Então, eu precisava fazer o meu trabalho render. E a IA foi essencial. Então, deixa eu te dizer uma coisa para que você está ouvindo aí, que está começando. Talvez você não esteja travada por incapacidade. Talvez você esteja travada porque está cansada, porque está confusa, porque tem informação demais e direção de menos, porque não tem rede de apoio, como eu também não tive, porque está tentando empreender como se tivesse uma criança pequena no teu colo e você não sabe fazer. O primeiro passo, não compra mais um curso,
Olha para a sua realidade de verdade mesmo. Entende o que você tem para oferecer, o que você quer fazer. Construa um plano de ação. Antes de tudo, caderno, caneta, é simples, é barato. Escreve. Eu quero fazer isso, eu sou boa nisso, eu sei fazer isso, eu trabalho assim. Porque só dá para sustentar a constância quando aquilo também sustenta a sua alma. Encontre o seu sentido. E me conta aqui nos comentários qual desses 6 bloqueios você já se reconhece. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma história inteira, porque às vezes o que você escreve no comentário ajuda outra mãe que pensa assim, essa sou eu não estou sozinha nisso. E só isso já vale muito. E se você quer continuar essa conversa com mais profundidade, com mais mães que estão tentando encontrar as mesmas coisas, eu vou deixar um link na descrição. A gente está construindo uma comunidade de mulheres que estão aí chegando e é o Amavi, tá bom? É uma comunidade construída por quem viveu exatamente o que eu estou te contando. Um beijo enorme e lembra, você não está travada porque é incapaz. Você está tentando jogar um jogo com regras que não foram feitas para você. E isso já está mudando. Um beijo, até o próximo.